Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje a gente vai continuar falando sobre o motor de combustão interna, só que a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento desse motor de combustão interna. Na última aula a gente viu que o motor ele gira e ele funciona, ele explode, né? Como vocês podem ver aí, existem esses modelos aqui diferentes que a gente chama de tempo motor. Cada aqui são como se fosse um motor de 4 pistões, né? A gente vai falar mais para frente depois sobre cada parte desse motor, mas para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui uma sequência, né? Lógica, onde eu tenho uma entrada de ar, compressão, né? Explosão aqui ou expansão e a eliminação dos gases queimados. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tempos e como é que a gente define um do outro. Bom, primeiro, a gente tem que entender que o motor de 4 tempos, ele é assim chamado porque ele dá 2 voltas aqui no meu virabrequim, na minha árvore de manivelas. Tá? Porque cada meia volta eu tenho um tempo motor. Ok? Então, um motor de 2 tempos é porque ele dá só uma volta. A gente já falou sobre isso na aula passada, só para relembrar. Então, no caso aqui, a gente vai começar no primeiro tempo. O que acontece no primeiro tempo? A entrada de ar, ou ar mais combustível, né? Depois, no segundo tempo, o que é que a gente tem? A compressão, tá? No terceiro tempo, a explosão, e no quarto tempo, a exaustão. Então, admissão, compressão, combustão, ou explosão, e exaustão, certo? Então, esses são os 4 tempos que a gente tem em um motor de 4 tempos de combustão interna. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada tipo de tempo agora. Vamos começar falando do motor ciclo Otto. Motor ciclo Otto, pessoal, é o que normalmente a gente utiliza com gasolina ou álcool, ou a mistura, né, de gasolina e álcool para combustão. Então, ele transforma a energia do combustível em energia térmica, que vai ocasionar a expansão dos gases aí, e com isso vai movimentar esse pistão aqui, ou êmbolo, né? Então, o que é que acontece basicamente no motor? É o que a gente faz, se vocês quiserem testar, você enche uma bexiga de ar, soprando nela, e coloca ela no freezer. Ela vai diminuir de volume. Do mesmo jeito que você tirar ela do freezer, ela vai aumentar de volume, voltar para o que ela era antes. Tá? O que acontece num motor de combustão interna é que a gente aumenta a temperatura de uma maneira rápida e localizada e direciona essa pressão, tá, para poder gerar o movimento aqui na árvore de manivelas e, com isso, criar esse movimento rotacional no motor. Então, o primeiro tempo, no caso do motor ciclo Otto, a gente tem a entrada da mistura ar-combustível. Tá? Como é que ela entra? Bom, a gente tem 2 válvulas no motor, ou mais, mas tem que ter no mínimo 2. Tá? A gente tem uma válvula de admissão e uma válvula de escape, que aqui está a válvula de entrada e válvula de saída, mas tecnicamente elas são chamadas de válvula de admissão e válvula de escape. Então, a válvula de admissão tem que estar aberta para que, no primeiro tempo, essa mistura ar-combustível aqui, né, entre aqui dentro. Como é que ela entra? Bom, esse pistão está aqui em cima, no que a gente chama de ponto morto superior, e ele vai descer. Tá? Então, esse pistão ele tem o nome de êmbolo, que é o mesmo nome do êmbolozinho da seringa, se vocês lembrarem. Então, se vocês quiserem fazer o teste, vocês pegam uma seringa que não foi utilizada ainda, tampam a boca dela e puxam, com o êmbolo em cima, né? E puxam esse êmbolo. O que vocês vão perceber? Que o dedo de vocês vai ser sugado para dentro da seringa, claro que na medida do possível, né? Você vai fazer uma força ali, você vai sentir que esse negócio está te puxando. Então é isso que acontece aqui, esse pistão desce, cria uma pressão negativa aqui e suga esse ar que vem de fora. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de câmara de combustão. Tá? A gente vai falar depois mais um pouquinho de cada peça em outra aula. Então, o pistão desce nesse primeiro tempo, criando essa pressão e puxando essa mistura de ar combustível para dentro. E quando ele chega no final aqui, que a gente chama de ponto morto inferior, que é o mínimo onde o pistão vai, então ele tem um mínimo e um máximo. Como é que eu posso pensar nisso? Imagine que vocês jogam uma pedra para cima. Ela vai chegar até um ponto e vai cair, não vai? No momento que ela para no ar e inverte o movimento, é o que a gente chama de ponto morto. Então, quando o pistão chega no máximo aqui e inverte o movimento, a gente chama de ponto morto superior. Quando ele chega no mínimo aqui e inverte o movimento e começa a subir, a gente chama de ponto morto inferior. Ok?
Então, esse pistão vai estar ligado numa biela e no virabrequim ou na árvore de manivelas que vai fazer esse movimento que é linear, tá vendo? Sobe e desce, virar um movimento rotacional, certo? No segundo tempo, então, o que acontece? A válvula fecha. Por que a válvula fecha? Porque eu quero comprimir essa mistura. Então, o pistão sobe e comprime essa mistura. Ele sai do ponto morto inferior e vai até o ponto morto superior, comprimindo essa mistura de ar mais combustível aqui dentro. Por quê? Bom, porque quanto maior a compressão que a gente tiver aí, maior vai ser a explosão depois. Quem já tentou fabricar uma bomba em casa, utilizando pólvora, né, sabe que quanto mais comprimido for, maior vai ser a explosão depois. No terceiro tempo, então, o que acontece? No caso do motor ciclo Otto, eu tenho ar e combustível aqui dentro, não tenho? Para que eu tenha o fogo, então eu preciso estar faltando o quê? A temperatura, né? Para ter fogo, eu tenho que ter, vamos supor que eu vou acender uma madeira. A madeira é o meu combustível, né? O oxigênio já está lá. O que é que está faltando? Fogo. Então, o que eu faço? Acendo um fósforo, não é? E coloco ali. Nesse caso aqui, a gente tem um fósforo praticamente aqui dentro. O que é esse fósforo? É a vela. A vela, ela emite uma centelha, que é o nome técnico correto, mas que é basicamente uma faísca que gera essa ignição. Então, quando ela explode essa mistura, ela esquenta muito e empurra o pistão para baixo aqui. E com isso, ele faz o virabrequim girar e aí, claro, todas as transmissões que vai ter, vai chegar até na roda e fazer a roda girar. Como é que a vela funciona? Bom, a vela é igualzinha aqueles fogões elétricos que alguns aí têm em casa, estão vendo? Ele tem um pedacinho aqui e uma dobrinha aqui e ele gera uma faísca. Se vocês quiserem ver como é, na prática, é só pegar um fogão elétrico e prestar bem atenção quando você aperta o acendedor automático. E aí, então, a gente tem o quarto tempo. O que é o quarto tempo? A minha válvula de exaustão vai abrir, minha válvula de escape, tá? E o pistão vai subir, empurrando esses gases queimados para fora do meu motor. Então, esse é o tempo que a gente chama de escape, certo? Então, recapitulando, no primeiro tempo eu tenho a entrada de ar mais combustível no motor ciclo Otto, lembrando. No segundo tempo, eu tenho a compressão dessa mistura. No terceiro tempo, eu tenho a combustão com a centelha que a vela gera, gerando um movimento aqui. Esse é o único tempo onde eu tenho realmente produção de trabalho no meu motor. Nos outros, eu estou consumindo a energia que eu gerei nesse momento aqui. Tá? E no quarto tempo, eu tenho a eliminação desses gases queimados aqui, dessa fumaça de dentro do motor, com o meu êmbolo ou pistão subindo e a minha válvula de escape, então, está aberta. Professor, e no ciclo diesel é a mesma coisa? Não, mas é muito parecido. Relembrando, no primeiro tempo eu tenho a entrada de ar, né? Qual que é a diferença básica aqui? A minha válvula está aberta de admissão, porém eu tenho só ar entrando aqui, eu não tenho ar mais combustível. No motor ciclo diesel só entra ar, ok? Então, meu êmbolo desce, né, criando uma pressão, a válvula vai abrir e vai descer e vai abrir aqui, entrar, vai encher esse espaço, perdão, de ar. No segundo tempo, eu tenho a compressão desse ar. Então, o meu êmbolo, o pistão vai subir, as válvulas agora estão fechadas, as duas, estão vendo? Ele vai subir e vai comprimir esse ar que tem aqui dentro. Lembrando que agora é só ar. No terceiro tempo, eu tenho a minha explosão ou expansão. O que acontece aqui nesse caso? A diferença é que eu tenho um bico injetor aqui, não é uma vela. Tá? Se eu tenho só ar, está faltando combustível e temperatura, correto? Nesse caso aqui, eu injeto o combustível aqui dentro. E de onde vem a temperatura? Bom, a temperatura vem da compressão aqui no segundo tempo. A compressão ela é tão alta que as temperaturas aqui chegam na casa de 800 graus Celsius, aqui dentro da câmara, não fora do motor, ok, gente? Para vocês terem uma base de comparação, o motor ciclo Otto, as temperaturas ficam em torno de 400 graus Celsius. Esse motor, então, ciclo diesel, ele tem o dobro da temperatura quando eu comprimo. Por quê? Porque a compressão é maior. Lembra na aula passada, a gente falou de taxa de compressão do motor? Taxa de compressão do ciclo diesel é maior, o que aumenta a temperatura. Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu injeto o combustível, o óleo diesel, no caso, pode ser, ele vai instantaneamente se inflamar e vai começar a queima aqui dentro. Então, ele vai explodir. Tá? Então, essa é uma diferença.
No quarto tempo, eu tenho a minha válvula de escape aberta, meu pistão sobe, meu êmbolo pistão sobe, e aí eu elimino esses gases. Pessoal, não é desse tamanho aqui, tá? A válvula, o espaço que sobra aqui dentro, quando eu estou no ponto morto superior, não é desse tamanho. Ele é bem pequeno, às vezes é só aqui na cabeça do pistão, um espaço bem ínfimo mesmo, porque vai pressurizar muito aqui dentro, tá? Para medidas que vocês entendam aí, para facilitar, esse espaço ficou desenhado maior, mas não é assim, ok? Então, basicamente, no primeiro tempo entra só ar, ao invés de entrar ar e combustível, como no ciclo Otto. No segundo tempo ocorre a compressão, da mesma maneira que no ciclo Otto, porém, a compressão aqui é maior, a taxa de compressão é maior, que faz com que a temperatura se eleve. E aí, quando eu injeto combustível, esse combustível se inflama automaticamente e movimenta o pistão para baixo. Certo? Uma diferença que a gente tem no motor de ciclo Otto, tá? Para o motor de ciclo diesel, é que no motor de ciclo Otto, a explosão é instantânea. Quando eu tenho a minha centelha aqui, a minha faísca, a explosão é instantânea, como se fosse uma batida. Aí, pá, empurra esse pistão para baixo. No caso do motor ciclo diesel, como eu injeto combustível, é uma explosão mais... não é instantânea, ela tem um momento, ela demora um pouquinho para acontecer. Seria não como uma batida, mas como um empurrão. Ok? Para vocês entenderem a diferença básica aí. Agora a gente vai ver um modelo aqui de um motor funcionando, para que vocês entendam melhor como é que é esse processo. Então aqui a gente tem algumas partes do motor, só as partes internas estão sendo mostradas aqui, não estão sendo mostradas as partes externas, para que vocês entendam o funcionamento. Estão vendo? Aqui a gente tem as válvulas, tá, que vão estar abrindo e fechando, aqui a gente tem o pistão, ou o êmbolo, aqui a gente tem o virabrequim, tá, mostrando aqui embaixo, e a biela, que faz a ligação do êmbolo com o virabrequim. A gente vai falar dessas peças depois. Então aqui dando um ênfase em um único pistão, meu motor pode ter vários pistões, né? Então a gente tem aqui, esse motor é um motor de ciclo Otto, estão vendo? Então a gente tem a mistura do combustível com o ar aqui antes de entrar no motor, estão vendo? As válvulas de admissão se abrem, deixando a mistura entrar, percebam? Tá? O pistão comprime essa mistura, e aí eu tenho uma centelha aqui que faz a explosão, tá vendo? Depois eu tenho as minhas válvulas de escape sendo abertas e o pistão aqui, o êmbolo, empurra essa mistura para fora. Tá? Claro que o motor tem vários segmentos aqui, a gente tem todo um processo antes e depois para direcionar essas coisas, mas para que vocês entendam melhor o funcionamento, esse basicamente é o funcionamento do meu motor. Tá? Então, esse movimento vai ser transformado aqui, que é um movimento linear, vai ser transformado em movimento giratório aqui, né, um movimento rotacional, através das bielas, que vão fazer esse processo, estão vendo? E do virabrequim. Tá? Quais são as principais diferenças, então, do motor ciclo Otto para o motor ciclo diesel? Bom, o motor ciclo Otto é um motor mais leve. Por quê? Porque como a explosão aqui é menor, a taxa de compressão é menor, eu posso utilizar materiais mais leves que não precisam de resistir tanto à pressão quanto os motores ciclo diesel. E também a temperatura. Lembra que eu falei que aqui no terceiro tempo a temperatura chega na casa dos 400 graus Celsius, enquanto que aqui no terceiro tempo do ciclo diesel as temperaturas chegam próximas a 800 graus Celsius. Então esse motor aqui tem que ter materiais que resistam melhor à temperatura, que sejam mais resistentes à pressão, porque ele vai ter uma pressão maior, e isso faz com que esse tipo de motor seja um motor mais pesado, tá? Essa é a diferença básica de um motor ciclo diesel para um motor ciclo Otto. A gente falou de outras diferenças aqui e falou do funcionamento dos motores. Então, o que é que vocês têm que lembrar? Quais são os tempos de funcionamento do motor, para que vocês consigam entender as diferenças entre o motor ciclo Otto e o ciclo diesel. Lembrando que a gente vai se focar mais no motor ciclo diesel, porque a nossa disciplina está relacionada com máquinas agrícolas, e as máquinas agrícolas basicamente trabalham com motor ciclo diesel devido à manutenção.